entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então, abrindo os tesouros, lhe apresentaram suas dádivas, ouro, incenso e mirra. Então, abrindo os seus tesouros, lhe apresentaram suas dádivas. Vamos falar juntos? Amém? Você vai dizer assim: então, abrindo os seus tesouros, lhe apresentaram as suas dádivas. Vamos lá? Eu vou falando, você vai repetindo. Vamos lá? Então, abrindo os seus tesouros, lhe apresentaram suas dádivas. Agora você vai dizer assim: eu nesta noite vou abrir o meu tesouro para ti, ó Senhor. Agora vamos ler outro texto lá no livro de Jó, capítulo 22, o versículo 23. Livro de Jó, antes de Salmos, capítulo 22, o versículo 23, nos diz assim: se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restaurado. Diga: serás restaurado. Se afastares a iniquidade da sua tenda, e deitares o teu ouro no pó, o teu ouro de Ofir, entre as pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata escolhida. Certamente então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus, orarás a Ele e Ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Amém? Você pode fechar a palavra de Deus. Amados, o primeiro texto a qual nós lemos aqui fala a respeito da visita dos magos, ou seja, que vieram do Oriente, trazendo presentes para coroar o Rei da Glória. Eles vieram durante meses olhando uma estrela, procurando aonde nasceria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ali eles encontram o menino Jesus. E no momento que eles encontram, eles se alegram. E naquele momento eles estavam levando o melhor presente. Por que o melhor presente? Amado, naquela época, quando reis visitavam outros reis, visitavam pessoas importantes, eles levavam o melhor presente. Jamais eles se apresentavam diante de um rei de mãos vazias. Então aqueles homens sabiam que aquela estrela a qual eles seguiram, percorreram meses para chegar, aquela estrela estava falando do nascimento, do surgimento do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então eles se aproximam daquele menino e eles se prostram e eles abrem o seu tesouro. Amado, eu quero dizer para você nessa noite, a mensagem que Deus Ele quer para a sua vida é: hoje é o dia, hoje é o tempo, essa é a noite de você abrir o seu tesouro para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amado, o que melhor você tem na sua vida? O que você tem de melhor dentro do teu ser, que você pode oferecer para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Aqueles homens, eles não levaram o pior, eles levaram o melhor. A Bíblia diz que eram os seus tesouros para presentear o Rei Todo-Poderoso. Amado, e aqui nós lemos o segundo texto no livro de Jó, que fala: se deitares o teu ouro no pó, o teu ouro de Ofir entre as pedras do ribeiro,
Sabe o que o escritor está querendo dizer para a nossa vida nessa noite? O ouro é o bem mais valioso da terra. Se hoje você deitar ele no ribeiro, ou seja, tirar do trono de glória e colocar lá embaixo, o escritor está dizendo: então Todo-Poderoso levantará o teu rosto para ele. Amado, isso é algo forte para o nosso coração. Por quê? Amado, somente quando o ser humano ele se humilha ao pó, é que Deus ele começa a agir. Amado, e hoje nós estamos aqui para tratar de uma área aonde o inimigo ele tem trabalhado muito na vida do ser humano, principalmente na vida dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. Amados, porque muitas vezes o inimigo ele age na vida do pré-adolescente, às vezes na vida da criança, na área sentimental. Pode ser que você nunca fez essa pergunta, pode ser que você nunca pensou nisso, mas sabe por quê? A área sentimental, muitos jovens têm se suicidado, muitos jovens têm tirado a sua própria vida. Sabe por que o inimigo ele tem trabalhado tanto nessa área? Porque, amado, quando Deus ele formou o ser humano, ele viu que não era bom que o homem estivesse só. Então ele preparou uma ajudadora, uma auxiliadora, que o acompanhasse, que estivesse por perto. Então Deus instituiu o casamento. E no momento que ele instituiu o casamento na face da terra, ele estava instituindo a primeira igreja. Ou seja, aonde ele, todos os dias, pela viração do dia, no final da tarde, no início da noite, ele se apresentava para conversar com a primeira igreja. Amado, então Satanás, sabendo que a nossa casa, a instituição do casamento, a família é a primeira igreja, é onde Deus ele se manifesta primeiro, é por isso que ele tem trabalhado na vida, principalmente no início, das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Por quê? Porque ele sabe que se um casal de cristão se casar na presença de Deus, os dois vão estar formando uma igreja. E formando uma igreja dentro do lar, amado, esse templo aqui formado, levantado por pedras, por cimentos, ela vai se tornar forte. E Satanás sabe que se essa igreja aqui se tornar forte, poderosa, vai destruir todo o seu trabalho na face da terra. Então é por isso que ele tanto trabalha na vida sentimental do ser humano, para que ele não se case, para que ele fique frustrado. É por isso que o inimigo trabalha tanto em casamentos. Pode ser que você, jovem, tenha vivido dentro de um lar aonde o seu pai e a sua mãe não dão um bom testemunho de um casamento exemplar. E quantos adolescentes, quantas crianças crescem traumatizadas por não ver um reflexo na vida do pai, por não ver um pai amoroso, por não ver uma mãe que abraça a causa do pai, uma mãe que não é auxiliadora. Quantos crescem traumatizados? E por crescerem traumatizados, tem uma dificuldade para se relacionar, tem uma dificuldade para ter uma vida abençoada na sua vida sentimental. Amado, o inimigo ele sabe disso, e a todo custo ele quer trabalhar. Por que que o inimigo ele trabalha tanto na parte sexual do casal de namorados? Por que ele trabalha tanto? Porque se os dois se relacionarem antes, eles vão perder bênçãos maravilhosas dentro do casamento. Por isso que ele trabalha tanto na parte sexual. Amado, é por isso que ele tem trabalhado e ele tem destruído tantos noivados, tantos namoros. Por isso que ele tem destruído aquele jovem que sobe aqui, ele não namora ainda, ele é cheio de unção, ele profetiza, ele fala em línguas, ele prega, ele fala
mas ele entra num namoro errado. Satanás trabalha, os dois se relacionam sexualmente e ele perde a unção, a glória que Deus deu sobre a vida dele, e jamais ele é mesmo homem. Sabe por que jamais ele é o mesmo? Porque aí vem aquele sentimento de culpa, ele não consegue vencer, ele não consegue se levantar, ele não consegue enxotar as aves da sua mente, da sua cabeça e dizer, sai para lá. Ele não consegue, o inimigo ele trabalha, ele perde a unção. E aquele casamento que era para ser um casamento onde Deus poderia escolher aqueles dois para abrir uma obra missionária em outro país, em outra cidade, ela é destruída. É por isso que o diabo ele trabalha na vida sentimental para destruir. Por que ele trabalha tanto na área sentimental de pessoas casadas? Porque se destruir, se colocar um triz, um pequeno empecilho, aquele lá que era para ser um exemplo, que era para ser um espelho para o bairro, vai de água abaixo. Amado, e nós temos que saber que o nosso lar, ele tem que ser um modelo. E eu quero fazer uma pergunta para você que não se casou ainda. Você sabe aonde inicia o seu casamento? Você pode responder nessa noite para você mesmo. Aonde inicia o seu casamento? Pode ser que você veja na sua mente, é no momento que eu troco as alianças aqui diante do altar. Não é, amado. Sabe aonde inicia a primeira igreja? Um casamento abençoado? Naquela primeira troca de olhar com aquele moço, com aquela moça. Quando não é um olhar malicioso, mas é um olhar, eu quero conhecer aquela pessoa. Porque pode ser que naquela pessoa eu vou ser feliz, eu vou ser bem sucedido. Deus vai manifestar a glória dele sobre a nossa vida. É nesse momento que Deus, ele inicia o casamento na sua vida.